Deus seja louvado para sempre e eternamente. Pela infinita misericórdia do Senhor nosso Deus, eu estou de volta para lhes apresentar a terceira edição de Dificuldades Bíblicas e Suas Soluções. Vamos agora à dificuldade de número 10. Quando as pessoas estão lendo o Novo Testamento por inteiro e chegam a segunda epístola de João, se deparam com uma expressão muito interessante. Lá diz assim: o ancião, a senhora eleita. E tem sido uma dificuldade para muitas pessoas identificar quem é essa senhora eleita. E quando se faz os comentários, há muitas opiniões, etc, etc. Bom, assim como Paulo destinou algumas de suas cartas a pessoas físicas, nada impedia o apóstolo João de enviar também uma epístola a uma senhora, inclusive porque o apóstolo menciona os filhos dessa senhora, bem como os filhos de sua irmã, ou seja, eram pessoas reais, pessoas legítimas. Alguns comentadores acham que a palavra senhora é um termo representativo de igreja, mas aí quem seriam seus filhos? Se os filhos integram a própria igreja. Eu, pessoalmente, não vejo nada que nos impeça de aceitar a literalidade da palavra senhora nesta epístola, mas também não vejo qualquer possibilidade de identificar essa pessoa. Neste caso, a epístola assume que verdadeiramente é uma epístola para uma pessoa, mas de caráter universal. Vamos passar à dificuldade de número 11. Quando uma pessoa lê a epístola de Paulo, por exemplo, a epístola aos Romanos, para citar um exemplo, está escrito que nós somos justificados pela fé. Quando a mesma pessoa está lendo a epístola escrita por Tiago, lá está escrito que somos justificados pelas obras, e aparentemente é uma contradição. Os inimigos da Bíblia, os críticos, acham isso um prato feito para mostrar um erro, para mostrar uma discrepância, para apressar uma contradição. Puro engano, não tem nada de contradição e nem de erro. Sabe? A pergunta é esta, que causa a presença de uma dificuldade. Somos justificados pela fé ou pelas obras? Ora, ao longo dos séculos tem havido uma séria controvérsia em torno das palavras de Tiago sobre justificação e as palavras de Paulo que aparentemente se contradizem. Olha só, Tiago escreve: vês que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 24. Agora, vamos ver Paulo. Paulo diz: o homem é justificado pela fé à parte das obras. Muito bem. Visto que a Escritura não pode se contradizer, o que nós temos que fazer é procurar entender de um modo adequado, humildemente, piedosamente e sob a liderança do Espírito Santo, entender as palavras de Tiago. As de Paulo não há problema, as de Tiago é que precisamos entender. Nesse caso, examinando a partir do contexto, e não esqueça, não é possível entender muitos textos da Bíblia se primeiramente não examinamos com cuidado os seus contextos. Vamos examinar então, a partir do contexto, as palavras de Tiago. E nós vamos descobrir uma coisa muito importante. Quando Tiago fala da justificação pelas obras, ou incluindo as obras, ele está falando de uma justificação diante dos homens, enquanto Paulo está se referindo à justificação diante de Deus. Tiago enfatiza a maneira como os crentes podem reconhecer a fé de outra pessoa. Vês como o homem não pode ser justificado, etc, etc. Vamos ver. Embora Deus conheça o coração do homem, isto está em 1 Crônicas 28, 9, isto está no Salmo 44, verso 21, isso está em Jeremias 17, 9 e 10, isso está em Hebreus 4 e 13. Apesar disso, nós não estamos totalmente aptos a constatar se alguém tem fé. Deus conhece a fé,
Nós não conhecemos. Deus identifica a fé, nós não identificamos. A Bíblia diz que Jesus conhecia a fé. Jesus literalmente diz, Jesus viu a fé de que estavam possuídos aqueles 4 homens que levaram o paralítico. Mas isso é Jesus. Isso é o Filho de Deus. Isso é Deus que conhece. Uma das melhores maneiras de verificar a fé de alguma pessoa é olhar para os seus atos, é conferir com as suas obras. Por isso, nós temos algo escrito em Tito, capítulo 1, versículo 16, em 3 João, versículo 10, e você vai ver que nós precisamos realmente usar esse método. Claro, boas ações não fazem com que ninguém seja um verdadeiro crente. Boas obras não garantem que uma pessoa seja salva. Mas, se a pessoa é salva, ela tem que mostrar as suas obras. E diante dos homens, então, essa pessoa estará sendo justificada. É muito fácil acusar uma pessoa de não ter uma fé legítima. Mas, de homens para homens, neste terreno horizontal, os homens podem reconhecer que alguém tem fé por causa das suas obras. Obrigado porque você está me acompanhando. Neste caso, eu vou agora para a dificuldade número 12. Não parece excessivo demais o excesso de severidade a morte daqueles 42 que zombaram do profeta Eliseu e foram devorados por 2 ursas? Bom, primeiro, embora algumas versões da Bíblia usem a palavra meninos, os eruditos conhecedores dos idiomas originais descobriram e asseguram que a palavra usada em 2 Reis, capítulo 2, versos 23 e 24, não se refere a crianças, se refere a jovens. Um desses eruditos é Walter Kaiser. Deixe-me ler rapidamente um pouquinho do que ele escreveu. Esta expressão hebraica, neurim, que etanim, deveria, na verdade, ser traduzida como jovens. Sabemos disso porque essas palavras foram usadas para referir-se a Isaac, que tinha 20 anos. Gênesis 22 e 12. Para José, quando tinha 17 anos. Gênesis 37 e 2. E para o exército de homens. 1 Reis 20, 14 e 15. Portanto, esses jovens poderiam ter entre 12 a 30 anos. Segundo, na verdade, era uma gangue de jovens desocupados. E as 2 ursas devoraram 42 deles. Por quê? Eles começaram a gritar, sobe calvo, numa linguagem ainda mais, sobe careca, sobe careca. Você sabia que isto era algo realmente afrontoso para os padrões da época? Pois se tratava de um insulto severo. Eu posso recordar agora que o profeta Isaías declarou que a calvície era um julgamento de Deus sobre Israel. Isso está em Isaías capítulo 3, versos 17 e 24. O mesmo Kaiser que eu mencionei há pouco diz assim, ele escreveu: a calvície natural era muito rara no Oriente Próximo. A calvície era tão rara que, quando aparecia, carregava consigo a suspeita de algum tipo de lepra. Em terceiro lugar, quando aquela turma começou a gritar, sobe careca, eles estavam repetindo um insulto relacionado com a calvície. Lembram-se de como Elias foi trasladado aos céus? É como se dissesse, o teu Senhor não foi? Vai também, desaparece daqui. Na verdade, eles estavam dizendo a Eliseu que queriam que Eliseu fosse levado para o céu, ou que Eliseu desaparecesse. Eles estavam literalmente manifestando um desejo de que Eliseu morresse. E Deus então tomou as dores do profeta. Finalmente, o juízo veio de Deus. É verdade que o profeta proferiu palavras de maldição, mas Deus honrou essas palavras e decidiu punir mortalmente os jovens.
Eliseu era um profeta de Deus que estava se levantando, estava sendo levantado pelo Senhor, estava começando o seu ministério. E Deus é tão amigo e defensor dos seus profetas que a ele cabe o direito de decidir que tipo de punição dará a quem afronta um dos seus profetas. E para concluir, eu trago a dificuldade de número 13. Quando nós estamos lendo no Salmo 2, chegamos ao versículo 12, e tem uma palavra que diz: beijai o filho, para que não se ire. Muitas pessoas consideram uma dificuldade em entender este versículo. O que significa isto? Bom, eu começo por dizer que a palavra beijar neste salmo tem o sentido objetivo de prestar homenagem. É tanto que em inglês tem pelo menos duas versões que dizem prestai homenagem ao filho. Beijar um rei na Bíblia significa exatamente homenageá-lo. Você pode ver isso em 1 Reis 19, 18. Você pode ver em Oséias 13 e 2. Você pode ver em 1 Samuel 10 e 1, etc. Embora este salmo não seja referido no Novo Testamento, não há nenhuma alusão a este salmo no Novo Testamento, mas ele é canônico, ele pertence ao Antigo. Ele tem sido universalmente considerado como salmo messiânico e, portanto, o texto pode se aplicar à pessoa de Jesus, da condição de Messias de Israel. Quando o texto diz, beijai o filho para que não se ire, 2 Samuel 14 diz que o Messias será o filho de Deus, por isso beijai o filho. Está escrito lá, eu serei pai para ele, ele será filho para mim. Isso significa que quando o Filho de Deus aparecer, na sua revelação, os judeus deverão aceitá-lo, ou então ele ficará irado contra eles. Eu quero louvar a Deus porque você está me acompanhando nesta série. Eu não sei quanto tempo vai durar, Deus sabe, mas de minha parte estou fazendo o possível para continuar. O Senhor seja contigo, meu irmão, o Senhor seja contigo, minha irmã. Posso lhe pedir um pequeno favor? Deixe o seu comentário, e inclusive se tiver alguma dificuldade, algum texto que deseja uma explanação, envie para mim através do seu próprio comentário. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê plena e profunda paz.